Olá, pessoas! Vamos à última aula de Química da semana deste curso. É uma aula sobre Química E. A gente conversou sobre radioatividade na última semana na Química E e a gente vai continuar conversando ainda mais algumas aulas sobre radioatividade, tanto nessa apostila, né, que a gente está acabando nessa aula, a Química E, quanto na próxima apostila, que é a apostila 3, a gente vai continuar falando de radioatividade. Bem, essa aula é uma aula teoricamente curta, então a gente vai passar bastante tempo fazendo exercícios, ok? Qual é a ideia dessa aula? Perceber dois tipos de reação nuclear que podem existir, a princípio, de modo geral, as naturais e as artificiais. Então a gente classifica assim, naturais e artificiais, cada uma tem um nome especial. Visto isso, a gente vai ter vários exercícios com equações radioativas, e aí é bom a gente dar uma olhada nas propriedades de equações radioativas, e isso a gente faz na prática. Então a gente vai ter tempo para exercitar esse tipo de conhecimento, ok? Então, primeiro tipo, essa é a aula 8 da Química E, desintegrações e transmutações radioativas, tá? As desintegrações, elas têm esse nome porque são processos nucleares, processos radioativos que acontecem de forma natural. Então, as desintegrações são processos radioativos naturais, ok? Em que um elemento químico ele acaba, jogando para fora emissões radioativas, e isso faz com que ele se transforme, né? E essa reação nuclear, essa reação radioativa, ela é chamada, se for natural, de desintegração, tá? Então, as desintegrações são naturais. Se pegar, por exemplo, aqui a gente tem o urânio. Urânio de massa 238 e número atômico 92, que é o número atômico do urânio, ele acaba emitindo ali uma partícula alfa, naturalmente, isso acontece naturalmente, pode demorar bastante ou pouco, mas é naturalmente. Isso naturalmente vai acontecer e vai acabar se tornando esse outro elemento químico aqui, o tório. Então, o urânio acaba se desintegrando e formando o elemento químico tório. O tório, por sua vez, acaba depois de um certo tempo, um tempo X lá, se desintegrando e formando aqui o elemento protactínio, Pa. O protactínio acaba depois de um tempo se desintegrando e formando o urânio. Por que eles continuam se desintegrando? Porque só estão se desintegrando pois são radioativos. Esses elementos químicos radioativos naturalmente se desintegram com o tempo, sempre. Então qualquer elemento químico, seja urânio, seja polônio, seja rádio, que seja naturalmente radioativo, ou artificialmente radioativo, se ele for radioativo, ele vai estar sempre se desintegrando. Sempre. Por quê? Porque o núcleo dos átomos vai estar instável, com o passar do tempo ele vai jogando para fora emissões radioativas e ele vai acabar se desintegrando. De alguma maneira ele vai acabar se transformando em outra coisa, né? As reações nucleares estão aí transformando elementos químicos em outros elementos químicos, porque mexe no núcleo, onde está a identidade do elemento, tá? Mexe no número atômico, que é o número de prótons. Isso faz mudar a identidade dos elementos químicos. Então, o urânio, sendo radioativo e instável, uma hora ele se desintegra, formando tório. Perceba que ele mandou para fora uma partícula alfa, né? Por isso diminuiu aqui 2 prótons e 4 de massa. Lembre-se, a partícula alfa ela tem 2 de número atômico e 4 de massa, né? Revisem a aula passada, a gente viu isso. Aqui, ó, do tório para o protactínio, veja que a massa teve diferença nenhuma, foi a mesma massa. E aqui o número atômico aumentou uma unidade. Isso quer dizer que ele emitiu uma partícula beta, que é aquele elétron que sai da quebra de um nêutron, né? Lembram disso? Se não lembram, dá uma olhadinha na aula passada da Química E, da semana passada, ok? Bem, então o urânio se desintegra formando o tório, que também é radioativo. Esse tório aqui também é radioativo. Ele se desintegra formando o protactínio, que esse protactínio aqui também é radioativo. Que se desintegra formando o urânio, que também é radioativo, esse urânio aqui, que vai se desintegrar formando ali um tório, que vai se desintegrar formando outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, isso vai se seguir. E tem um gráfico que eu vou te mostrar rapidinho aqui na apostila, na página 26, que é este gráfico aqui. Ele representa todos esses pequenos passos até que a gente chegue no final em um átomo que seja estável. Tá? Essa sequência de desintegrações naturais para que no final aqui, nessa sequência que começou com urânio 238, chegue lá num átomo estável no fim. Aqui eu coloquei 3 pontinhos porque tem vários decaimentos radioativos, né, no caso acontecendo, e aí a gente tem esses 3 pontinhos aqui, que são 3 pontinhos de reticências, no caso tem vários, né, ali na apostila, no gráfico tem um monte, não consigo nem contar porque é bastante, então são vários ali, mais de 10, acho que uns 20 elementos químicos
que estão nessa sequência de desintegrações até que se chegue no final em um átomo estável. Chegou no átomo estável, nesse caso aqui um átomo de chumbo, com o número atômico 82 e com massa 206, esse chumbo aqui estável, ele não se desintegra mais. Por quê? Porque ele não é radioativo. Então, essa sequência de pequenos decaimentos radioativos aqui, vai emitindo partículas, até que no final chegue em um átomo estável, é chamada série radioativa, ou família radioativa, tá? Família radioativa é engraçado, né? Série ou família radioativa. Então, essa série ou família radioativa, nesse caso aqui, é do urânio 238. Cada elemento químico que seja radioativo, ele vai, cada isótopo radioativo, ele vai ter lá a sua família, sua série de decaimentos que ele vai acabar tendo para no final chegar em um elemento químico estável. Isso acontece, existem várias séries ou várias famílias, cada uma para um elemento químico diferente, tá? Um isótopo diferente de cada elemento químico que seja radioativo. Então, a gente tem essa relação do cara que é quebrado, né, se desintegra e forma outra coisa. Esse cara que se desintegra a gente chama de átomo pai. O cara que é formado a gente chama de átomo filho. Daqui para cá, esse é o átomo pai, esse é o átomo filho. Daqui para cá, esse é o átomo pai, esse é o átomo filho. Então, uma sequência de átomo pai, átomo filho, átomo pai, átomo filho, até que no final você tenha um átomo estável, ok? Isso aqui a gente chama de série radioativa, ou família radioativa, tá? Então, tem gráfico, dá uma interpretada nesse gráfico aí da página 26, que é interessante, tá? E aí tem exercícios na aula sobre esse tipo de situação, decaimentos, tá? Naturais, que a gente chama de desintegrações, ok? Mas tem como você pegar um elemento químico e não naturalmente, não esperar que ele faça sozinho, mas ir lá e quebrar ele, transformar ele em uma outra coisa? Tem. Isso feito em laboratório, feito propositalmente, a gente não chama de desintegração. Desintegração é quando é natural. A gente chama isso de transmutação. É o nome mais louco, né? Transmutação. O que é uma transmutação radioativa? É um processo como esse de você transformar um elemento químico em outro, mas porque você quis, não porque a natureza quis. Então, são processos artificiais de decaimento radioativo. Quando eu falo decaimento radioativo, o que é um decaimento radioativo? Decaimento radioativo é a situação em que você tem um átomo radioativo e ele emite uma partícula, mudando ali alguma propriedade dele, seja número atômico ou massa. Isso é um decaimento radioativo. Então, se esse decaimento radioativo for natural, a gente chama de desintegração. Se ele for proposital, né, feito ali por cientistas, né, porque eles queriam fazer isso, a gente chama de transmutação. Tá? A primeira transmutação feita em laboratório, ela data lá de 1919, foi feita pelo Rutherford. Eu tenho aqui uma equaçãozinha para representá-la, que é essa. Tá? Essa equação aqui. Esse foi o primeiro processo de transmutação, no caso ali um decaimento artificial feito em laboratório, uma reação nuclear artificial feita em laboratório para formar um elemento químico novo, através do elemento químico que eles tinham. Então, foi feito o quê? Pegaram nitrogênio aqui, ó, nitrogênio de massa 14, bombardearam ele com partículas alfa, aquelas mesmas utilizadas no experimento do próprio Rutherford para o modelo atômico dele, na da lâmina de ouro, que o polônio emitia partículas alfa, é a mesma partícula alfa, e aí emitiu partículas alfa e incidiu lá no nitrogênio. Com o passar do tempo, esse nitrogênio que foi reagindo com essa partícula alfa, porque eles estavam jogando partícula alfa nele, acabou sendo transformado ali num oxigênio. Então você pegou um nitrogênio, transformou ele num oxigênio. Isso aí era o sonho dos alquimistas. Os alquimistas queriam transformar metais baratos em ouro. Eles ficavam quebrando a cabeça para tentar fazer isso. E aí desenvolveram bastante uma protociência na época, né, dos alquimistas. Mas os cientistas conseguiram fazer isso no século passado. Então a gente consegue transformar um elemento químico em outro, artificialmente? Sim, através das transmutações, tá? Que são processos de decaimento radioativo. E artificial, feito em laboratório, reações nucleares artificiais. Então essa transmutação de transformar aqui um elemento químico em outro elemento químico, ela foi feita a primeira vez pelo Rutherford em 1919. Aqui embaixo tem um segundo caso, tá? Um segundo exemplo, que é o exemplo da descoberta, a equação que narra aqui a descoberta do nêutron pelo James Chadwick em 1932. Bom, berílio foi bombardeado com partículas alfa, se transformou em carbono. Aqui no caso, na equação de cima, foi liberado um próton, veja, P1 e 1. Aqui foi liberado um nêutron, N0 e 1. Tá? É o jeito de se representar nêutron, esse é o jeito de se representar próton em equações como essas. E aqui a equação do primeiro elemento químico radioativo que foi feito em laboratório. Porque até então, toda a radioatividade que existia, as pessoas conseguiam na natureza, com elementos naturais. No caso ali com polônio, com rádio, com
urânio, que eram naturalmente radioativos. Você pegava lá de uma rocha e ele emitia radiação. Agora, é feito em laboratório, assim, porque eu vou pegar aqui e vou produzir um elemento químico radioativo. Isso foi feito a primeira vez em 1933, pela filha da Marie Curie e do Pierre Curie, a Irene Curie, que ganhou também o prêmio Nobel, por conta desse feito aqui, tá? Narrado por essa equação química. Ela pegou lá um boro de massa 10, emitiu ali, né, jogou nele partículas alfa e transformou ele num nitrogênio 13. Qual a diferença disso para essas outras duas? Aqui estava formando elementos químicos normais. Aqui você formou um elemento químico que era radioativo também. Então, passaram um tempo, esse cara aqui se transformava em outra coisa. Porque ele era radioativo. Então, ele acabava se desintegrando naturalmente lá, formando uma outra coisa. Beleza? Então, essa é a diferença entre decaimento natural, no caso ali a desintegração, que é natural, e a transmutação, que é artificial. Ambas utilizam esses símbolos aqui, tá? Essas equações radioativas, que a gente deu uma olhada já na semana passada. Fizemos exercício, porém a gente vai dar uma olhada agora em exercícios e finalizar a química dessa semana com exercícios. Ok? Bora lá. Bem, bora começar os exercícios aí sobre radioatividade, aula 8, Química E. A gente vai começar pelo exercício 8.2, que é da VUNESP, São Paulo, da página 28. E tem um texto que é o seguinte, vou dar uma lida ali, tem um textão. Em 2011, comemorando o Ano Internacional da Química, AIQ, com o tema Química, Nossa Vida, Nosso Futuro, o AIQ 2011 tem como objetivos aumentar o conhecimento do público sobre a química, despertar interesse entre os jovens e realçar as contribuições das mulheres para a ciência. Calma aí, tem uma moto passando. Beleza, vamos lá. Tá. Daí a justa homenagem à cientista polonesa Marie Curie, 1867, nascimento, falecimento 1934, que há 100 anos conquistava o Prêmio Nobel de Química com a descoberta dos elementos polônio e rádio. O polônio resulta do decaimento radioativo do bismuto. Quando este núcleo emite uma partícula beta, em seguida o polônio emite uma partícula alfa, resultando em um núcleo de chumbo, como mostra a reação. Tem a equação que está aqui, né? E aí, a gente tem o finalzinho, o número atômico X, o número de massa Y e o número de massa M são respectivamente quais? Bem, como é que a gente calcula isso? Como descobrir, né, o que está acontecendo? Primeiro vamos analisar. Você tem primeiro o bismuto. Esse bismuto, ele... Vamos ver, ele tem número atômico 83 e ele tem número de massa 210. A gente tem aqui uma partícula beta sendo emitida desse bismuto. Lembre que a partícula beta é aquele elétron que vai sair de dentro do núcleo quando um nêutron se transforma em um próton. O que ela faz quando ela sai? Ela mantém a massa e ela aumenta 1 de número atômico. Então, sempre que sai uma partícula beta, a massa mantém igual e o número atômico aumenta 1. Por que aumenta se ela saiu? Ela saiu porque um núcleo foi transformado em um próton. Desculpe, que um nêutron... Ela saiu porque um nêutron foi transformado em um próton. Ou seja, um nêutron e um próton, a massa não vai mexer, porque os dois têm a mesma massa. Porém, a gente conta o número atômico com prótons. Então, se um próton foi criado a partir de um nêutron, aumenta 1 aqui quando a partícula beta sai. Então, sempre quando emite uma partícula beta, aumenta 1 de número atômico. Beleza? E a massa permanece igual. Ou seja, já que o bismuto, para formar esse polônio aqui, ele emitiu uma partícula beta, a massa Y vai ser quanto? 210. Não mexe na massa. E o valor X aqui de número atômico vai ser 83 mais 1. 84. Beleza? Agora falta o quê? Ele emitiu uma partícula alfa, que o polônio emitiu uma partícula alfa para formar o chumbo no final. Vamos ver. A partícula alfa ela tem 2 de número atômico e 4 de massa. Sempre que ela sai, ela arranca 2 prótons e ela diminui a massa em 4 unidades. Então, a gente tem a massa 210. Se sair uma partícula alfa para formar esse chumbo, quanto que deu a massa aqui? 210 menos 4 fica 206. E aí, eu já tinha escrito, né? Não precisava nem escrever, a gente podia calcular aqui. 84 menos 2, 82. Tá? Então, a resposta ali é qual? Aquela que tem os valores ali, respectivamente. 84, 210 e 206. Tem alguma alternativa sim? Resposta letra D.
Resposta à letra D, 84, 210 e 206. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, exercício 8.3, é só olhar para baixo na mesma página. Um exercício da UFSC, Santa Catarina, tem um enunciado bem resumido, né? A equação nuclear errada é qual? Eita! Como é que a gente olha para essas equações que eu já reproduzi na folha e sabe qual que é a errada? Como assim a errada? Bem, quais são as regras aqui numa equação radioativa como essa? As regras, não sei se você lembra, é que a soma das massas de todo mundo aqui, tanto na esquerda quanto na direita, tem que dar igual. Então, se eu somar essas massas aqui, tem que dar um número que é igual ao número da soma dessas outras massas. Então, essa soma tem que dar igual a essa. Assim como a soma dos números atômicos. Os números atômicos somados aqui tem que dar a mesma coisa dos números atômicos somados aqui. Beleza? Então, vamos agora utilizar esse princípio para ver quais respeitam esse princípio e quais não respeitam esse princípio. Da gente ver aquela que tiver um número diferente de massa ou de número atômico dos dois lados, aí está errada. Tá? Vamos ver. Essa primeira, analisar. Vamos somar as massas. Quanto que dá desse lado aqui? Ó? 60 mais 1. 61. Desse lado, a massa, 57 mais 4. 57 mais 4, 61. A massa está ok. Está igual, está bacana. Aqui embaixo, número atômico. Ó, 28 mais 1, 29. 27 mais 2, 29. Bateu aqui, tanto os números atômicos quanto as massas? Bateu. Então, a primeira está certa, você não se preocupa com ela. Ela está correta. Próxima. Letra B. Letra B, vamos ver a massa. Ó. 12 mais 2, 14. 12 mais 2, 14. Desse lado, 13 mais 1, 14. Então, a massa está beleza. Número atômico, 6 mais 1, 7. Número atômico aqui, 7 mais 0, 7. Então, fechou? Está igual tanto a soma dos números atômicos quanto a soma das massas? Certo. Então, essa aqui a gente não marca, a gente quer a errada. Letra C. 52 mais 4, 56. 56 mais 1, 57. Opa! 4 mais 52, 56. 56 mais 1, 57. Não está dando a mesma massa aqui, não. Isso quer dizer que essa equação aqui foi escrita de um jeito errado. Ela não respeita os princípios de conservação aqui das partículas subatômicas, né, na equação. Então, ela está errada. Quer dizer, a gente queria saber a equação radioativa, né, errada. A equação nuclear errada. Então, é a letra C mesmo. Por que está errada? Porque 56 é diferente de 57. Quer dizer, não pode ser diferente. Tem que dar a mesma massa dos dois lados. Assim como os números atômicos têm que fechar a mesma coisa. Então, errada a letra C. Beleza? Bem, vamos para o próximo exercício. Exercício 8.4. Vamos ver. O 8.4, que é lá da Bahia. Dadas as seguintes transformações nucleares, só um adendo, pessoas, uma observação. Às vezes eu falo equações radioativas, às vezes eu falo equações nucleares. Há diferença? Não. Tá? A reação nuclear, ela acontece aonde? A equação radioativa, o processo radioativo acontece aonde? No núcleo. Ou seja, ele é nuclear, tá? Ele tem a ver com o núcleo do átomo. Então, falar equações radioativas ou falar equações nucleares tem o mesmo significado, ok? Então, em alguns momentos vai estar escrito reação nuclear, nas outras vai estar escrito equação radioativa, enfim. Esses termos radioativo e nuclear podem ser aplicados ao mesmo processo, tá? Então, dadas as seguintes transformações nucleares, ali a transformação 1 e a transformação 2, são elas completadas respectivamente com o quê? O que cabe aqui nessas lacunas? Essa é a grande pergunta. A gente tem um negócio que eu não sei o que é, né, aqui, e um negócio que eu não sei o que é aqui. A gente tem que achar. Eu vou chamar de, sei lá, x e y, tá? É um negócio x e um negócio y. Esse negócio x e esse negócio y, eles têm número atômico e eles têm
número de massa. Basta a gente descobrir qual que é o número atômico e o número de massa deles. Bem, primeiro aqui, ó, vamos somar as massas desse lado esquerdo. 14 mais 4, 18. Aqui tem que dar a mesma soma. 17 mais quanto que dá 18? 17 mais 1. Portanto, isso aqui tem 1 de massa. Vamos fazer a mesma coisa com o número atômico. Desse lado aqui, na equação número 1. 7 mais 2, 9. Desse lado, 8 mais quanto que dá 9? 1. Então, sabemos que essa partícula misteriosa, X, ela tem número atômico 1 e massa 1. Ok, então X, 1 e 1. Agora o Y. 16, a massa, aqui a gente vai ver a massa da equação 2. 16 mais 1, 17, certo? Aqui tem que dar 13 mais quanto que dá 17? 13 mais 4. Aqui embaixo, ó, 8 mais 0, 8. 6 mais quanto que dá 8? 6 mais 2. Ou seja, a partícula Y desconhecida, ela tem 2 de número atômico, 4 de massa. Qual resposta que a gente tem com essas informações? Vamos ver. X, né? O X e o Y é que inventei, tá? A primeira resposta ele tem que dar 1 e 1, certo? Qual a alternativa que tem ali 1 e 1? É a letra B, hidrogênio, 1 e 1. E na própria letra B tem qual símbolo do lado? Tem o símbolo do hélio, 2 e 4. Então, a resposta é qual? Letra B, 1 e 1, 2 e 4. Mas você pode estar pensando assim, acabou o exercício, tá? Só isso. Na verdade, que a gente achou os números e comparou com as respostas, né? 1 e 1, 2 e 4, pronto. Temos a resposta à letra B, acabou o exercício. Mas, uma observação. Talvez tenha ficado uma pulguinha atrás da orelha para você, que percebeu que 2 e 4 também poderia ser a partícula alfa, né? Putz, eles são bem parecidos, o hélio e a partícula alfa. Qual que é a diferença deles? O hélio tem núcleo e elétrons em volta. Quantos elétrons? 2. Então ele tem o núcleozinho dele e os elétrons em volta. A partícula alfa é como se fosse apenas o núcleo do átomo de hélio. A partícula alfa ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Isso aí eu já comentei na semana passada na aula. Então, a partícula alfa é como se fosse o átomo de hélio, só que sem os elétrons dele. Tá? Por isso que eles são tão parecidos assim. E outra coisa, você podia estar pensando, putz, 1 e 1, ó, um próton, um de massa, não poderia ser um próton sozinho? Tipo, um próton sozinho? Um próton é 1 e 1. Né? Um próton, um de massa, beleza. Por que você escreveu hidrogênio? Bom, o exercício que escreveu, poderia estar escrito próton? Poderia estar escrito próton, sem problema. Ah, então quer dizer que tipo, o próton ele é muito parecido com o hidrogênio? O próton é muito parecido com o tipo de hidrogênio mais comum que a gente tem, que é esse, hidrogênio de massa 1. Tanto que esse hidrogênio de massa 1 é apelidado de prótio. Prótio. Por quê? Porque ele é um isótopo de hidrogênio de massa 1 igualzinho o próton. Qual a diferença então do próton para o hidrogênio mais comum que a gente tem? O hidrogênio ele tem um próton no centro e um elétron girando em volta. Se a gente tirar esse elétron, ficar só com o núcleo dele, que tem um próton, a gente tem um próton. Né? Tipo, o próton é como se fosse o núcleo do átomo de hidrogênio. Tá? Um próton, ou o núcleo do átomo de hidrogênio, o hidrogênio mais comum, né, que é esse aqui, de massa 1, dá na mesma. Então, essas duas coisas são bem parecidas, tá? Bem semelhantes. Bom, agora vamos para um exercício com gráfico. Vamos para o exercício 8.5. Isso é bacana, gosto de gráfico. É bom que vocês consigam interpretar gráficos, pois gráfico é uma coisa que cai bastante em qualquer prova, seja de geografia, produção de texto, química, física, matemática, biologia. Enfim, gráficos são ferramentas poderosas aí que podem fazer você se dar bem ou ter problemas. Que seja se dar bem, ou seja, você tem que treinar interpretação de gráficos, ok? Vamos ver o exercício 5. FATEC São Paulo. Considere que o chumbo de número atômico 82 e massa 210 sofra a seguinte sequência de decaimento radioativo. Chumbo 210, virando bismuto 210, virando polônio 210. Considere também o gráfico que relaciona a massa do nuclídeo x tempo. No caso ali, massa do nuclídeo vezes tempo. O que é nuclídeo? Nuclídeo é uma palavra
que é um sinônimo de um átomo radioativo. Tá? Um átomo radioativo pode ser chamado de nuclídeo, beleza? É só um outro nome. Então ali você tem a massa do seu átomo radioativo aqui, ou seja, quanto que você tem dele numa amostra no passar do tempo. Então o tempo está passando e aí eu tenho esses três caras. Alguns deles, perceba que estão aumentando a sua massa, outros estão diminuindo e alguns estão permanecendo quase igual. E aí, a proposta do exercício é que você consiga relacionar esses três caras com essas três curvas. Qual é qual? Como pensar nesse exercício? Bem, o que está acontecendo é, esse chumbo está virando bismuto. O bismuto, com o passar do tempo, acaba virando polônio. Tá? Então você tem esse cara se transformando nesse, mas esse aqui não dura muito não, porque ele, logo que é formado, em algum momento ele vai ser quebrado para formar o polônio. Aí o polônio fica sus. O polônio é como se fosse o nosso átomo estável no final daquela série radioativa, né? Então esse aqui é o primeiro átomo, aí o segundo, o terceiro. Ou seja, o chumbo, a gente digamos que tenha 100 gramas de chumbo no começo. Tá? Tem lá um pouquinho de chumbo na mão. Esse chumbo radioativo está emitindo partículas radioativas, no caso aqui, o que ele está emitindo? Perceba que a massa ficou igual, aumentou 1 de número atômico. O que ele está emitindo? Partícula beta. Ninguém te perguntou isso, mas eu estou te falando. Ó, uma partícula beta, porque aumenta 1 de número atômico e a massa fica igual. Aqui é a mesma coisa. Massa ficou igual, aumentou 1 de número atômico e emitiu outra partícula beta. Então, esses decaimentos radioativos são emissões de partículas beta nesse caso. Ninguém te perguntou, mas é bom você ter esse tipo de conhecimento interpretativo, ok? Essa referência. Bom, vamos pensar assim. Esse cara aqui, ele está sendo quebrado, ele está sendo formado, o que está acontecendo com ele? Você tem uma massa inicial dele, ninguém está formando ele, mas ele está sendo desintegrado com o passar do tempo, certo? Então, o que acontece com a massa dele com o passar do tempo? Diminui. A massa dele com o passar do tempo fica cada vez menor. O bismuto. O bismuto não está sendo criado aqui, ó, pelo chumbo? Tá. Então, a massa dele está aumentando. Porém, o bismuto, ele também está sendo quebrado para formar o polônio. Então, o bismuto também diminui a massa dele. Ou seja, ao mesmo tempo que ele aumenta, ele diminui. Ou seja, ele é formado e logo é quebrado. E o polônio no final? Ele está sendo formado pelo bismuto, certo? Está aumentando a sua massa. Ele está se quebrando para formar outra coisa? Não, aqui não diz nada. Então, ele permanece apenas aumentando sua massa. Dá para perceber qual é qual no gráfico? Tem alguma coisa no gráfico que só diminua a sua massa? Letra B. A letra B é o que então? É o chumbo. Vou pegar uma outra cor. O B aqui é o chumbo. Tem no gráfico alguma coisa que só aumente? Sim, o gráfico A, que ele corresponde ao polônio. E tem alguma coisa que, no mesmo tempo que aumenta, diminui, ou seja, fica na mesma? O bismuto. Então, aqui eu não escrevi, é C, né? C, o gráfico C é do bismuto. Aí, naquela tabelinha ali das respostas, qual a alternativa que te diz que a sequência ABC é polônio, chumbo e bismuto? Resposta letra B. Alternativa letra B. Ok? Que fica ali. Polônio 210, chumbo 210 e bismuto 210. Beleza? Agora vamos para o próximo exercício. A maratona de exercícios de radioatividade. Vou pegar aqui o exercício 8.9. Vamos ver, cadê? Está na outra página. Exercício 8.9. Bom, dos elementos químicos, isso aí é lá de Minas Gerais. Dos elementos químicos que participam das reações nucleares sucessivas, são essas três aqui, que estão escritas no enunciado. O que dá para falar sobre eles? 1 e 2 são isótopos, 2, 3 e 4 são isóbaros, não sei quem são isótopos, não sei quais são isóbaros, então você tem que comparar ali quais desses E1, E2, E3, E4 são isótopos entre si e quais são isóbaros entre si. Para isso, você vai ter que saber o número de massa deles para falar se eles são isóbaros ou não, e vai ter que saber o número de prótons, o número atômico, para falar se eles são isótopos ou não. Então, a gente precisa, nessas equações nucleares,
descobrir quais são a massa e o número atômico do E2, a massa e o número atômico, aqui é o E2, né? Do E3, a massa e o número atômico do E4, porque do E1 a gente já sabe, já está escrito. Então vamos ao trabalho. O que a gente utiliza? Aquele princípio, né, da conservação tanto da massa quanto do número atômico nessas equações radioativas. Vai ficar como? Olha, desse lado esquerdo a gente tem 238 de massa. A gente tem que ter 238 aqui também. Ou seja, 4 mais quanto que está 238? 4 mais 234 de massa. E aqui embaixo, número atômico, ó, 92 à esquerda, tem que dar 92 à direita. Ou seja, o E2 tem 90, que é 90 mais 2, 92. 234 mais 4, 238. Então, já conhecemos tanto o E1 quanto o E2. Eu vou só reproduzir o E2 aqui, copiar ele, né? Que ele participa da segunda equação. Beleza. Então, vamos ver. A partícula beta, ninguém te falou aqui, né? Mas ela tem nenhuma massa e menos 1 de número atômico, tá? Vamos ver. 234, se ele emitir uma partícula beta, a massa vai continuar sendo 234. E o número atômico, lembra, quando ele emite uma partícula beta, o número atômico sobe uma unidade. Então, de 90 ele vai para 91. Ou seja, temos aqui o nosso E3. 234 de massa, 91 de número atômico. Perceba, 91 menos 1, 90. 234 mais 0, 234. Estamos respeitando aqui os princípios dessas equações nucleares. O E3 eu vou só representar aqui embaixo de novo. Escrevê-lo aqui embaixo. 91, 234. E aí o E4 a gente tem que descobrir a mesma coisa aqui, né? Partícula beta 0 menos 1. Vamos lá. A massa 234 permanece, né? 234. Por quê? A partícula beta não mexe na massa. 91 de número atômico. Quando emitir uma partícula beta, vai para 92. E a gente tem o nosso E4, né? Só conferindo, 234 mais 0, 234. 92, isso aqui é 1, tá? Parece um 2, mas é 1. 92 menos 1, 91. Então, respeitamos nessas equações todas essas regrinhas, né, de conservação, tanto aí do número atômico quanto da massa. E a gente tem nosso E1, E2, E3 e E4 circulados aqui na resolução. Vamos agora pensar quais desses são isótopos para a gente ir lá para as alternativas. Isótopos. Isótopos são aqueles que têm a mesma quantidade de prótons, lembra? Isótopos, isótonos, isóbaros. Isótopos. Isótopos são átomos diferentes que têm a mesma quantidade de prótons. Isóbaros têm a mesma quantidade de massa. Isótonos têm a mesma quantidade de nêutrons e isoeletrônicos a mesma quantidade de elétrons. Então a gente quer nas alternativas um par de isótopos, ou seja, um par com o mesmo número atômico, e um trio de isóbaros com a mesma massa. Vamos procurar primeiro os isótopos. 92, 92, certo? Já achamos. Então E1 e E4 são isótopos. E1 e E4. Agora, quais têm a mesma massa? Esses três, né? 234, 234, 234. Ou seja, E2, E3 e E4 têm a mesma massa. Ou seja, alguma resposta? Letra D, né? Letra D. Um par de isótopos, esses dois têm o mesmo número atômico, 92, e a mesma massa, esses três, 234 para os três. Ok? Vamos agora para o nosso último exercício. O exercício 8.16. Vamos virar a página. 8.16 ITA, São Paulo, que é lá na página 31. Bom, considere as seguintes afirmações. A radioatividade foi descoberta por Marie Curie. Essa é a primeira afirmação. Tá certo isso? Na verdade, não. A Marie Curie participou lá, né, da descoberta do polônio e do rádio, entre outras coisas, né, junto com o Becquerel e o Pierre, o marido dela. Eles acabaram sendo os pioneiros da radioatividade. Porém, quem
consta como o pioneiro, o primeiro de todos, né, a estudar lá os sais de urânio que tinham essas propriedades estranhas, né, radioativas, foi o Henri Becquerel. Então, dizer ali que a radioatividade foi descoberta pela Marie Curie não está certo, né? Então, não marcamos a primeira. Vamos ver, a gente tem então ou a letra D ou a letra E de resposta. Próxima. A perda de uma partícula beta de um átomo de ali, ó, AS3375 forma um átomo de número atômico maior. A perda de uma partícula beta aumenta o número atômico? Lembra que sim? A gente acabou de ver nos outros exercícios, né? Sim, quando você aumenta, quando você perde uma partícula beta, é porque você formou um próton a mais, né? Pela quebra do nêutron, então você vai aumentar um de número atômico. Tá certo dizer então ali que a perda de uma partícula beta do átomo AS forma um átomo de número atômico maior? Certo. É claro que essa tem que estar certa, porque senão não teria resposta, né, para a gente marcar. Você está vendo que a letra A, B e a C estão erradas, só temos a opção 2 e 3, que é a letra D, ou 2 e 4, que é a letra E. Vamos ver então aqui a 3. A emissão de radiação gama a partir de um núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse átomo. A radiação gama, ela é chamada radiação porque ela é feita de ondas eletromagnéticas, ela não vai tirar um pedaço da matéria do núcleo, tá? Ela é só manifestação eletromagnética saindo ali na forma de ondas, tá? Tipo raio-x. O raio gama é só uma outra letra. Troca o x pelo gama, é um outro tipo de radiação, tipo raio-x. Então vai mudar a massa? Não vai. Vai mudar o número atômico? Não vai. Então tá certo? Não tá. Quer dizer, tá certo? Tá, né? Tá certo. E diz que não altera, então tá certo. Essa aqui tá certa. E aí, vamos ver essa 4, né? Ela tem que estar errada, senão a gente fez alguma coisa errada. Ela tem que estar errada porque já temos a resposta, que é a letra D. Vamos ver se mantém a resposta assim. A desintegração. Rádio, 226 de massa e 88 de número atômico. E a bismuto, né? Transformando ali em bismuto de massa 214 e 83 de número atômico, envolve a perda de 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Bom, como é que a gente chega nessa resposta? Vamos ver. A gente tem que comparar, né? Fazer uma comparação aqui das massas e dos números atômicos. Se estiverem corretos, né? Tanto de um lado quanto do outro, isso aqui está certo. Senão, está errado. Tem que dar errado, porque senão a gente não tem resposta para esse exercício. Mas vamos averiguar. A massa aqui do lado esquerdo tem que dar quanto? 226. A massa do lado direito tem que dar 226. Vamos ver se vai dar 226. Olha, a gente tem aqui, lembrando, partículas alfa, partículas beta e bismuto. Tem um 3 aqui na frente. Esse 3 aqui na frente quer dizer que são 3 partículas alfa que saíram. Esse 2 aqui na frente quer dizer que são 2 partículas beta que foram eliminadas. Fazendo aqui o equacionamento, ó, desse lado esquerdo, 226. Tem que ser igual a 214 mais 3 vezes 4, ou seja, mais 12. Por que 12? Ó, cada partícula alfa, quando sai, libera ali, né, 4 de massa. Então, 3 vezes 4, porque são 3 partículas, 12. Beleza, mais 12. E mais 0, né? Isso aqui tem que estar igual. Essas duas coisas tem que estar iguais, porque 2 vezes 0, 0. 0 mais 12 mais 214 tem que dar 226. Vamos ver. 226 é igual a 226? Sim, por enquanto está certo. Vamos ver aqui embaixo. 88, aqui do lado esquerdo. 88 é igual a 83 mais 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 83 mais 6, 89. 89 menos 2, isso aqui dá 87. 88 e 87 dá a mesma coisa? Não dá, né? Então quer dizer que isso aqui está certo? Não.
a gente marca então realmente a letra D. Alternativas 2 e 3 corretas, tá? Aqui o detalhe de que quando aparecer, por exemplo, 2, 3, 4, 5 partículas alfa, 2, 3, 4, 5 partículas beta, para você poder montar a equação ou pensar, né, mesmo que seja de cabeça, você precisa multiplicar pela quantidade que aparece. Se eu fosse fazer de cabeça, pensaria assim, ó, desse lado 226, certo? A massa aqui, ó, esse não conta a massa, então tipo 0, né, a gente já descarta. 3 vezes 4, 12. 12 mais 214, 226. Fechou a massa? Fechou a massa. Foi o que a gente escreveu na forma de equação. Precisa escrever a equação assim? Não. Se você consegue fazer de cabeça, tranquilo, faça de cabeça. E aqui embaixo, olha. 88 de um lado. Aqui é... tira 2, né? 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 2, 6. E 83. Então, 83 com 6, 89. 89 menos 2, 87. 88 é diferente de 87. Então, de cabeça, você já conseguiria ali a resposta de que a 4 está errada. Então, ficamos realmente com a resposta letra... Cadê? Letra D para esse exercício. 2 e 3 corretas. Beleza? Então, galera, essas foram as aulas da semana. A gente finalizou a apostila 2, tanto para a Química D, quanto para a Química E. A gente tem que finalizar ainda as aulas 8 para as químicas A, B e C. Faltaram nessa apostila para a gente terminar ela. A, B e C, aula 8. Então, na semana que vem, a gente finaliza aí na terça-feira as aulas 8. E aí, na quarta-feira que vem, se as aulas continuarem, a gente vai para apostila nova, beleza? Então, senhoras e senhores, desejo a vocês bons estudos. De novo, reiterando, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, preferencialmente nos comentários do vídeo. E a gente resolve exercícios juntos, eu auxilio vocês em alguma dúvida teórica que vocês tiverem, enfim, estou aqui para ajudar. Então, podem contar comigo, se precisarem, dão um alô aí, nos falamos, beleza? Até mais, tchau, tchau.